Então, remuneração é igual salários mais gorjetas nos termos do 467. Já vimos, né? Professor, Oi, rapidinho. diga. Comissão entra também nessa questão de incorporação no salário ou é diferente? Porque, vamos supor, se é recebido em dia diferente do pagamento do salário, a comissão entra, pode ser No- incorporada como salário também? Ou é uma Deve ser gorjeta que incorporada, cai? faz parte do salário. Ah, Comissão é um entendi. salário variável, né? Ah, sim. Então não entra, é como se fosse um adicional ou não? Tem diferença? Comissão entra como se fosse um salário. Na verdade, é parte do salário. É como se fosse um adicional, então, né? Aí, vamos lá. Ou Quando não? você. Vamos melhorar aqui. Quando você é contratada, você pode ter um salário fixo, por exemplo, um salário mínimo. Você pode ter um salário mínimo mais a comissão. Imagina que você seja uma lojista do shopping. Você vai ganhar mais 0,5% das suas vendas. Você pode, inclusive, ganhar só comissão. Seu salário é 1%, né, de comissão das suas vendas. Nesse caso, a lei, né, e normalmente a convenção coletiva garante um piso. Então, se eu não vendi nada ou vendi um valor que a minha comissão não atinja o meu piso, né, da categoria do vendedor ou o piso do salário mínimo, né, o que for maior, né, normalmente o vendedor tem um piso maior salarial do que o salário mínimo. Então, você vai ter garantido o mínimo, ok? Então, a comissão, né, vai enquadrar também na sua remuneração, vamos dizer assim, né, para ficar mais técnica. Porque aí a gente pode, né? Oi. Entendi, professor, entendi. Perfeito? Perfeito. Ótimo, que bom. Então vamos, né, voltar aqui. A gente viu também, né, rapidamente, aquela questão, né, das características salariais. Né? O salário tem natureza alimentar, não é isso? É uma das características. O salário, ele é irrepetível, então você não vai, né, uma vez pago, você não vai devolver. Várias características que a gente estudou quando a gente falou sobre o salário. Só abrir aqui a lei aqui, o CLT, peraí. Então a CLT começa a falar de salário no 457, né? E salário em ação, perdão. Também já vimos isso, né, pessoal? Isso aqui é só para a gente, como é que fala, pegar no tranco. Bora, computadorzinho, bora. 457. A internet tá péssima. Tô tentando abrir o artigo aí para colocar para vocês. Uma hora vai. Então, resumindo, o salário tem natureza alimentar, né? O salário é indisponível, o empregado não pode, né, renunciar. O salário é irredutível, né? Então, né, você não pode reduzir. A única exceção da redução é por acordo ou convenção coletiva. Tem a redução agora com a reforma, né? Aliás, com a pandemia, que ainda vai passar pelo crivo, né, da constitucionalidade. Acho que eu já falei isso bastante com vocês, né? A gente está num momento bem delicado, né? A gente está num momento bem delicado porque assim, os direitos trabalhistas estão sendo testados, vamos dizer assim, né? Porque a gente tinha toda uma estrutura que já estava lá consignada, uma constituição, os direitos, e aí a gente passou por um momento de flexibilização, né? Há anos, pelo menos aí depois do fim do governo do PT, né? Não estou aqui nem para dizer que eu estou errado, que está certo, é uma constatação, a flexibilização dos direitos trabalhistas. Ponto. Isso é real. Por mais que tem gente que diz, mas não estão mexendo nos direitos constitucionais. É verdade, mas nos legais estão. E algumas mexidas, né, ainda vão ser objetos de confirmação
pelas cortes superiores se essas supressões não estão ofendendo a Constituição, que ainda não foi analisado. Como, por exemplo, a questão da gratuidade que eu falei para você. A gratuidade foi restringida, né, no direito do trabalho. Como, por exemplo, né, a questão da sucumbência. Então, tem vários institutos novos que surgiram desde a reforma principal de 2017 e ainda vão servir de confirmação pelo STF, né, e pelo TST da sua, né, constitucionalidade. Ok? Quer falar, Ronaldo? Não, foi sem querer. Certo? Então, é exatamente esse caso, né? Se a Constituição fala que eu só posso reduzir o salário com base em acordo ou convenção coletiva, que o salário é irredutível, né? Como é que eu, agora na pandemia, tudo bem que tá na pandemia, a justificativa é essa, né? Na pandemia eu posso, né, reduzir o salário do funcionário, ainda que eu reduza a carga horária, né? Não é o que acontece, está acontecendo com muita gente. Reduz a carga horária para 50% e pago 50%. Tem muita coisa dessa lá, Ana Maria, no escritório, redução da carga horária? E aí? É legal isso? Professor, o que eu fiz nesse período foi muita suspensão, que muitos clientes mas só teve uma clínica que eu tive redução. Que fazer redução, mas já estou dando baixa. Sim, porque era temporário, né? Não, porque como eu trabalho muito assim em cima do KNAI, né? Atividade. Porque eu sigo pelo edital da prefeitura, que é a vigilância sanitária que está fazendo a fiscalização. Sim. Então, pelos edital deles, eles já estão liberando. Aí eu estou, conforme eles estão liberando, eu estou fazendo a suspensão. Entendi. Teve umas que eu pedi 60, segmento de carro, né, peças. Eu pedi, eu solicitei 60, mas com 20 dias eu suspendi, por causa que houve a liberação do funcionamento. Aí não perdeu o sentido. Perdeu o objeto, como a gente diz. Exatamente. Tá, então, obrigado. Isso é muito, né, muita coisa ainda vai rolar. Eu sei que para quem está estudando deve ser muito complicado, né? Eu estou aprendendo ainda, o negócio já está mudando e está mudando num ritmo frenético e ainda está mudando de forma questionável, porque isso pode voltar, né? Isso é ruim para o direito. A gente critica esse tipo de coisa porque isso dá insegurança jurídica, mas faz parte, né? Então, para quem de alguma forma vai atuar com o direito, né? Seja o advogado, seja o pessoal do RH, da contabilidade, tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar com as mudanças do direito. O direito é uma ciência social, não é isso? Ciência social. E, segundo o Bolsonaro, aí é uma brincadeira, pelo amor de Deus, né? Os bolsonaristas não vão me matar. Não tem muita importância. Não é só o Bolsonaro que fala isso, muita gente fala isso, né? Claro que eu não acredito nisso. Só que o que eu quero dizer, em sendo uma ciência social, ela muda, né? Conforme a sociedade muda. Imagina se a gente continuasse proibido o divórcio. Ia ter sentido? Nenhum. Né? As pessoas não aceitam mais isso. Antigamente você casava para morrer com a pessoa. Não estou aqui para criticar e nem para discordar. Fato é que as pessoas passaram a entender que isso não era mais razoável. E não sendo mais razoável, nada mais razoável, né, do que liberar o divórcio. E há décadas aí a gente já tem a liberação do divórcio. A mesma coisa os direitos trabalhistas. A gente passou por uma fase, né, que os direitos trabalhistas eram mais protegidos, né, por várias razões históricas, aí, sindicais, entre outras coisas. E aí a gente está numa fase que os direitos trabalhistas estão sendo menos protegidos. Tá? Entenda isso. E o reflexo disso são as alterações legislativas que estão acontecendo e que vão acontecer. Isso acontece no direito de trabalho, isso acontece no direito empresarial, isso acontece no direito tributário, isso acontece no penal, né? Penal, quem gosta de penal, vê muito isso também, né? A rápida alteração legislativa. Né? Penal está mudando sempre também.
E aí é um crime novo que não existia, que surgiu. É uma situação nova, né, de endurecimento que não tinha, que surgiu. Ou uma situação que não podia, que fazia e não podia fazer. Não podia pôr algema, aí tem a decisão que não pode, né? Exceto em risco. E aí tem N exemplos aí pra gente. Mas o que nos interessa é essa exemplificação da mudança do direito. Lado ruim, né? Ou lado bom, dependendo do ponto de vista, está sempre estudando, está sempre pesquisando, está sempre mudando, tem que estar sempre atualizado. Está sempre atualizado, né, nas novidades aí do direito, se você quiser atuar de alguma forma nessa área, né? Ainda que diretamente, como advogado, como um delegado, como um juiz, né? Ou num escritório, né, cuidando de uma folha de pagamento, cuidando da contabilidade. Nesse sentido, tem que estar sempre atualizado, né? Tem além das leis que você vai poder receber mensalmente. Hoje você consegue tudo por e-mail, né? Você tem assinaturas de revistas eletrônicas como o COAD, o pessoal da contabilidade usa muito, para poder estar sempre mantendo você atualizado. Ok? A gente falou, né, da vedação dos descontos, né, que regra geral, os descontos do salário só podem acontecer nas hipóteses legais, certo? Falamos também, né, que é permitido o desconto com autorização do empregado para fins de plano de assistência odontológica, médica, seguro, previdência, entre outras coisas, né? Mas é preciso requerer a autorização do empregado. Que mais que a gente falou? Depois a gente falou os salários, né? Eles podem ter adicionais. Então, além daquela quantia, né, eventualmente estabelecida lá pelo empregador, que é o chamado salário estrito sensu, a lei pode estabelecer complementos salariais. Então, o empregado, por trabalhar numa condição mais difícil, né, a ideia é essa, ele merece um adicional. Então, os adicionais visam, né, complementar, né, ou repor ali uma situação de dificuldade, né? Conta prestacional, uma situação de um trabalho numa situação mais gravosa. Essa é a ideia, né? Então, se eu trabalho mais horas do que todo mundo, além da hora extra, cuidado, hein? Uma coisa é a hora que eu ganho. Eu trabalho 8 horas por dia, ganho R$5 a hora. Se eu trabalhar 9 horas, né, eu vou ter que ganhar os meus R$5 da minha hora a mais. Não é isso que eu estou falando. Aquela hora, por ser uma hora mais gravosa, por eu estar trabalhando numa condição mais cansado, né, porque todo mundo ter ido embora e eu ter ficado, né, ela merece ser uma hora mais cara. Aí vem o adicional. Então, além de eu receber os meus R$5, que é o meu valor salário hora, eu vou receber um adicional correspondente, que é o adicional de hora extra. Lembra disso? Né? Falamos sobre isso, adicional de hora extra. Né? Falamos que o adicional de hora extra, né, nos termos da CLT, a regra é que é de 50%, exceto dos domingos e feriados, mas a convenção pode pagar valores maiores. No Brasil, os sindicatos eles são muito complicados, né? É uma outra coisa que a gente ainda precisa melhorar. Inclusive, eles foram muito atacados com a reforma trabalhista. A gente tinha sindicatos muito, muito bons, muito fortes, né, que protegiam os seus empregados, como o sindicato dos bancários, o sindicato dos professores, sindicato dos metalúrgicos, e tinha sindicato muito ruim, né, sindicato que não faziam nada, que eram mero arrecadadores de contribuições, né, obrigatórias e facultativas dos funcionários, e não representavam os seus funcionários. Tinha gente que dizia que isso acontecia porque esses sindicatos eles, né, não tinham obrigação de conquistar o seu associado. Lá atrás, quando os sindicatos começaram a surgir, né, imagina aí na época, o Lula é o exemplo, né, do cara ter que ir para a porta da fábrica, ter que incentivar o cara, não, vem para o sindicato, que é bom para você, que a gente vai conseguir brigar por causa disso, brigar por causa daquilo. E as pessoas realmente, né, aderiram ao sindicato, e o sindicato se fortaleceu, né, aí tinha poder de barganha, o sindicato realmente fazia greve, as pessoas paravam, e por isso que ele virou, né, esse exemplo do sindicato metalúrgico, essa força que inclusive chegou a eleger o presidente, aí, como a gente sabe.
Só que os sindicatos mais recentes, né, os mais novos, eles já nasceram meio que com boi na sombra, né? Já viu essa história? Burro na sombra, boi na sombra? O cara já nasceu, pô, tá bom, vou me candidatar para o sindicato, ganhei. E aí, preciso fazer alguma coisa para me ter o sindicato funcionar? Não. Eu tenho uma verba aqui pública que vem, né? Na verdade, uma contribuição obrigatória que a gente tinha que fazer, um dia de trabalho por ano. E já dá para mim ter ter minha estrutura ali mínima, tem a secretária, ter coisa. Eu tenho minha estabilidade, que é importante para o sindicato, então eu não preciso me esforçar tanto para estar naquela condição, certo? Não vou nem falar daqueles sindicatos que se vendiam ainda para a empresa, né, e pegava dinheiro por fora para não brigar por direitos dos trabalhadores. Isso é muito comum, mas não estou nem falando disso. E aí meio que ficava assim, né? Eu fazia o mínimo só para me reeleger. Mínimo. Ia lá fazer uma médiazinha, né? Falava com um, falava com o outro. Dizia, ó, caixa é um absurdo, né? Convenção coletiva do sindicato tem 5 páginas, 10 páginas. Aí você vai olhar os direitos. Direito à estabilidade do gestante. Peraí, eu preciso colocar isso na convenção, isso tá na lei, porra. Direito à hora extra de 50%. Não tô, assim, o que eu tô agregando, né? O que eu tô brigando para favorecer o empregado? Nada, né? Aí a Ana tá dividindo a sala comigo, depois eu vou mandar metade do meu salário, Ana, para você, né, dessa aula. Tem sindicatos como dos comerciários aqui do Rio de Janeiro que é uma piada, né? Assim, desculpa, né? É minha opinião. Se você não concordar, por favor, diga. Porque qual o direito que tá... Qual o direito que eles dão para os comerciários, que não está na lei? Eu não me lembro de nenhum. Nenhum. Ainda prova decisão. Nenhum. Então, né? Então para mim isso é uma piada. Por quê? Porque que sindicato que é esse? Que não me ajuda em nada. Na verdade, pior, né? Antigamente eu tinha que pagar um dia de trabalho, isso caiu, né, com a reforma. Tinha dificuldade para poder homologar minha rescisão. Aí, como ela falou muito bem, a gente já cobrava para homologar essa rescisão. E aí a empresa podia homologar no Sindicato do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho. O Ministério não dava conta, não fazia aquela coisa que a gente sabe, e aí tinha que ir para o sindicato. E ainda pagar, era um absurdo. Por isso que o sindicato tomou uma porrada, né? Por isso que veio a reforma e falou assim, ó, para que isso? O sindicato assim, eu não preciso. Se o sindicato quiser sobreviver, né, ele vai ter que fazer por onde? Ele vai ter que conquistar pessoas para poder contribuir e fazer o pagamento das mensalidades. Então, essa foi uma grande reforma, né? Você fez seu trabalho sobre reforma sindical, tenho certeza disso. Você deve ter observado, né, que uma das mudanças foram essas, né, na estrutura e na reforma do sindicato. E tem todo um histórico. Veja como é que o direito eu sou apaixonado pelo direito, já deve ter percebido isso. Veja como o direito ele é rico, né? Veja como o direito ele é lindo, né? Veja como o direito é interessante. Tá, nossa, acabaram com o sindicato. Mas tem um porquê, né? O sindicato não estava fazendo seu papel. Aí você pode, mas é pior do que ele, né? Como é que é a história? Pior é com ele ou pior é sem ele, né? Talvez se vai enfraquecer o sindicato. Com ele, pior sem ele. Obrigado. Talvez isso não vai enfraquecer o sindicato? Talvez, é verdade. Talvez isso enfraqueça o sindicato. Mas talvez esse enfraquecimento faça com que ele renasça de verdade, né? E aí as pessoas realmente se sindicalizem, realmente o sindicato seja forte, realmente o sindicato seja igual foi lá atrás, na época lá dos metalúrgicos. Então tem um porquê, né? O direito ele tem os seus motivos, né? Então, olha só que interessante. É claro, pessoal, que uma dica, né? A lei está aí, né? Todo mundo pode ir lá e ler e tal, né? E se precisar, se o intérprete, né, da lei, se o jurista, se o advogado, se o analista do RH, o cara que está lá na carteira, for só ler a lei, não precisava de gente, era só o computador para ir lá e ler. Tá bom, tá, mas e os casos concretos, né? E o se? Mas e a vírgula? Como é que faz? Então, aí você precisa ser questionador, você precisa pensar o porquê, precisa pensar o futuro. A gente é mais que isso, né? Mais que eleitor da lei.
A gente tem que entender um contexto, né? O ser humano é inteligente, né? Por isso que as máquinas ainda não substituíram a gente, porque eles não têm a nossa inteligência. Então a gente tem que entender o porquê que o sindicato perdeu o poder, né? Até para mudar para melhor enquanto trabalhador. E isso só com conhecimento que você vai ter. Então, além de ter a leitura da lei, que é importante, me preocupa um pouco, aqui um desabafo, né? Alguns alunos, não vou dizer que eles estão errados, mas acho que eles acabam tendo uma percepção errada da faculdade. Qual é a percepção? Que aqui na faculdade tem que aprová-lo para o concurso. Principalmente no direito tem muito isso. Pô, não, professor fica discutindo aí, esse negócio aqui, tem que falar da lei, não sei o quê. A gente tem que falar da lei, só que mais que falar da lei é fazer você pensar a lei. Né? O papel da faculdade é formar você, né? Formar você como um ser pensante, formar você como uma pessoa, né, questionadora, formar você como um cidadão melhor, não é isso? Se você entrava aqui como um cidadão e você saiu daqui como um cidadão melhor, capaz de melhorar a sociedade que você vive. Esse é o objetivo. Se a gente só ficasse aqui, né, lendo o artigo, lê o artigo tal, lê isso aqui, né? O que eu fiz para te tornar mais crítico? O que eu fiz para te tornar você um cara mais pensador, né? Uma pessoa, né? Homem ou mulher. Uma pessoa mais... Meu cachorro tá chamando lá embaixo. Para tornar você uma pessoa mais, né, crítica, certo? Esse é o nosso papel, né? Então, é claro que para quem vai fazer concurso, às vezes, não, pelo menos na primeira fase de concurso, não é muito cobrado, né? Porque isso é discutível, isso é subjetivo, né? Quando você vai fazer concurso, o cara do concurso coloca lá o artigo tal para tu decorar, porque não tem como, é certo ou errado, né? Não tem como discutir. Se ele colocasse uma questão discursiva, que você colocasse sua opinião, como é que ele ia dizer se está certo ou errado? Não dá para dizer isso. Então, o nosso papel é esse, né? Formar você uma pessoa questionadora. Claro que você, em algum momento, vai ter que ler a lei para entender, mas mais do que isso. Tá? Aí é um exemplo essa questão do sindicato. Por que os sindicatos estão assim? Porque tem sindicato que copia lá no sindicato que está na lei. Né? 50% de horas. E aí? Qual o diferencial? Tem sindicato que fala assim, não, peraí, aqui, né, essa profissão é muito pesada, a pessoa está muito cansada, então a hora está muito ruim. Então, vamos conversar para a empresa não fazer mais hora extra. Se ela fizer, vai ser 100%, por exemplo. Em compensação, né, eu abro mão de uma escala de serviço, faz uma rotina 12/36, agora está permitido pela lei, né, mas antigamente não era, precisava da convenção. Então, ele negocia, né? Ou, outro exemplo, né? Vou te dar outro benefício, né? Negociação coletiva, essa é a ideia, tá? Mas só para a gente, né, refletir um pouco. No mesmo sentido é o adicional noturno. Então você, né, trabalha em condição noturna, obviamente é uma condição mais gravosa para a saúde, né, do ser humano, saúde da pessoa, além de ser uma condição social pior, né? Quem trabalha à noite sabe o que eu tô falando, pô. Todo mundo tá sábado de manhã, sábado, domingo à tarde, sei lá, tá saindo para ir pra praia, tu vai dormir porque tu acabou de chegar de trabalho, pô. Tá em casa, mas tá dormindo, cara. Não tá em casa, né? Então você tá numa condição social pior, né? Entre outras coisas. Por isso a lei, obviamente, né, faz o quê, né? A lei faz um adicional, né? Ou cria uma conta prestação para esse trabalhador noturno, ok? É importante a gente lembrar que o adicional noturno tem algumas peculiaridades, né? O adicional noturno ele vai ser, né, para o trabalhador urbano de 20%, enquanto para o trabalhador rural, né, seja na lavoura ou seja na pecuária, vai ser de 25%. O adicional noturno, né, para quem trabalha à noite, vai ser, né, da hora, né, do período entre 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Enquanto para quem trabalha, o trabalhador rural, na lavoura, vai ser de 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E o trabalhador rural da pecuária de 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Tudo está na lei, a gente já falou, colocou os artigos, é só uma revisão, concluir o assunto, falar de comissões e fechamos esse assunto. Ok? Falamos do adicional de transferência, também que a lei prevê, né? Então, o funcionário que é transferido, frise-se, né? Grife-se, provisoriamente,
né? Ou seja, você transferiu ele para ele trabalhar uma semana, um local fora da sua residência, um mês, né? Esse funcionário também tem direito a um adicional de 25%, ok? O empregado que é transferido provisoriamente. Uma coisa é eu transferir ele definitivamente, mas aí precisa da anuência do funcionário. Então, aqui a gente tem uma vaga para você trabalhar lá em Joinville, tu quer ir? Ah, eu quero, né? Não quero mais morar no Rio de Janeiro, tá muito perigoso aqui. Vou. Aí não é provisoriamente, aí é definitivamente. Aí não tem direito adicional. Obviamente, né, que nesse caso é uma alteração do contrato de trabalho que depende da anuência do funcionário. Essa transferência só vai acontecer se o funcionário concordar, ok? Certo? Para poder fazer esse trabalho dessa forma. A não ser que você já seja contratado já nessa hipótese, né, de estar cada dia no lugar. Aí não há que se falar em anuência. Os dois adicionais. Oi. Deixa eu saber se eu entendi essa parte aí. Se o empregado é contratado para trabalhar durante o dia e precisa cobrir, por exemplo, férias, dia vem da noite, ele recebe 25% urbano, tá? Recebe 25% de adicional noturno, é isso? Correto. Se for fixo, é 20%, né? Não, o adicional noturno é sempre o mesmo. Ah, tá, é porque a transferência não é de horário, a transferência é de localidade. Ah, tá. Se você for transferido de local, tem que aumentar o adicional noturno de 20 para 25? Não, peraí, você não está misturando. Uma coisa é adicional noturno. Para quem é adicional noturno? Para quem trabalha à noite. Então, se eu trabalho de dia e passo a trabalhar à noite, ainda que seja temporariamente um mês para cobrir um colega que está de férias, eu vou ganhar adicional noturno. Ponto. Que é de quanto por cento para o urbano? 20%. Né? Isso. Tá. Ok? Ok. Isso é uma coisa. Agora a gente está falando de outro adicional. Se eu trabalho aqui no Rio de Janeiro e a empresa me manda trabalhar lá em São Paulo, um mês, uma semana, eu estou transferindo, né? Eu vou ter que mudar minha residência. Quanto eu vou ganhar de adicional? 25%. Se eu trabalhar em São Paulo... Adicional de transferência, no caso. Isso, de transferência. Show. Se eu trabalhar em São Paulo e ainda trabalhar à noite, eu vou ter 2 adicionais. 25% de transferência provisória, né, de transferência de endereço, e 25% noturno. E 20%, né, perdão, 20% noturno. Show de bola. Então, adicional de transferência é 25 ou 20? Desculpa. 25. Tá ok. Obrigada, professor. Show. Show? São 469, tá? Da CLT. Legal. Vou colocar no chat aqui. Certo? São coisas diferentes. Pode ser que eu tenha direito aos dois. Esse é o meu exemplo, que eu mudei de cidade provisoriamente, grife-se, né? Enquanto durar aquela situação. E também trabalhei à noite. Seria 45, 50, seria, né? Mas só que você tá fudido, né? Porque, porra, se eu trabalhar em outra cidade, né? Trabalhar de noite, não sei se vale a pena. Na teoria, sim. São funções diferentes. E eu não conheço nenhuma discussão no sentido de que não é possível essa acumulação. Eu acho que é difícil isso acontecer na prática. Mas é possível. Difícil isso acontecer na prática. Eu não conheço nenhum caso. Foi, Marcos? Outro adicional que a gente comentou foi o adicional para quem é offshore. Mas aí, para quem é offshore, não tem direito adicional de transferência, porque ele já é contratado desse jeito, né? A função dele já é fora da residência. E aí ele não está fazendo uma transferência provisória, ok? Normalmente, profissional de offshore tem um sindicato bem forte, tem umas regras bem específicas, e ele já ganha de forma diferenciada, mas em razão da convenção, não em razão desse adicional de transferência. Né? Quem é offshore não está sendo transferido provisoriamente. O trabalho dele é esse. Então não teria direito a esses 25%. Foi? Mirla. Adicional de insalubridade, também já comentamos, né? É aquele adicional pago para a pessoa que trabalha em condições, né, nocivas à saúde. Agentes nocivos à saúde. Tem vários, né?
como é que fala? Esqueci o nome agora. Graxa, pessoal que trabalha em hospital, certo? Pode prejudicar a sua saúde. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Agentes biológicos. Isso, obrigado. Agente biológico. Isso. Diga. Existe alguma tabela que mostra qual é o percentual correto que cada cargo... Existe. Chama NR. Existe uma NR do Ministério do Trabalho, que vai dizer, se você trabalha no hospital, seu adicional é de 20%, por exemplo. Regra geral, independente do seu cargo. Independente do seu cargo? Não, para o seu cargo também. Porque quem trabalha, assim... Tá. NR16? É isso mesmo? Acho que sim. Preciso confirmar aqui. Tá, é que a Mirla postou aí. Postou? É isso mesmo. Professor, outra coisa que eu ouvi falar, mas não sei se procede. Se você mora, vamos supor, a 10 quilômetros de um hospital, existe uma quilometragem específica para você receber insalubridade também? Ou não? Ou não eu saiba, não. A 16, Mirla, é de periculosidade. A de insalubridade é a 15. 15 e 16, tá, né? A NR, né? Isso, Tá legal. Vamos ser também mais honestos, né? Existe um profissional mais capacitado para falar sobre isso. São os técnicos de segurança do trabalho, são os médicos de segurança do trabalho. Então, é eles que vão ter conhecimento, né, dessas NRs, das funções, dos riscos. O advogado tem uma noção, né, mais ou menor, mas assim, o técnico que entende muito bem disso são os profissionais de segurança do trabalho. Eles que vão avaliar o risco Entendi. Que o funcionário está exposto. Exposto, né? Isso. E aí eles vão... já existe uma NR para enquadrar a pessoa. A função tal, tem um risco tal. E a empresa também tem que fazer uns... Cadê a Ana? O PPR, né? PPR. Não é isso, Ana? Como é que chama o PPR? Era PPR. Agora, a própria Previdência, quando o médico dá o NIT, o código da doença, o código da doença. Então, além da função já está enquadrada com determinado risco em razão da NR, que é uma coisa, a empresa também tem, né, conforme a legislação, que fazer avaliações da empresa toda e dizer, né, a minha empresa tem X, Y e Z risco. A minha empresa trabalha com calor, a minha empresa trabalha com poeira, a minha empresa trabalha com explosivos. E aí tem um mapa da empresa, né, muito bem falado aí pela Ingrid, que vai avaliar os riscos da empresa. Então, quando eu avalio, né, por exemplo, um funcionário, eu vou olhar não só a função, que é, né, realmente uma das avaliações que é feita, e também vou olhar, né, o PPR da empresa. PPR, que é o programa de... Não é PPR não, é outro nome. Como é que é o nome? PPRA? PPRA, faltou o A. O PPRA e o PCSMO. PPRA, vou colocar aí para você. E o funcionário tem que observar o recolhimento do INSS, que quando faz a informação do CEPIP, ali vem quando a solicitação, quando o funcionário é exposto a risco. Aí tem a situação de aposentadoria por 15, 20, 25 anos. É isso que as pessoas elas não observam no NIT delas. Elas trabalham com risco e esse risco ele tem que ir para a previdência delas também, através do CEFIP. Até para ela poder ter direito, eventualmente, à aposentadoria especial, né? Certo? Mas tem empresa que não informa, não. Mas a empresa não informa porque ela não quer pagar os adicionais. E também, aí também não sei se você sabe explicar isso.
percentual que a empresa paga de INSS vai variar com base no risco que ela tem, não é isso? Também tem um cálculo em relação a isso. Então, eu sou empresa, a minha folha de pagamento, sei lá, é de 100 mil reais. Dessa folha, eu pago, um exemplo, 20% de INSS. E aí eu vou pagar um percentual a mais em razão do maior risco que eu causo aos empregados. E aí os empregados, em razão desse risco, vão se aposentar mais cedo, ou em razão desse risco, podem sofrer acidentes. E aí, em vez de pagar 20, por exemplo, eu vou pagar 22, vou pagar 23, vou pagar 23,5. Também existe um cálculo do valor do meu INSS em razão do meu risco. Vê se não é isso. Isso, é exatamente isso. E o funcionário, ele tem que observar que quando ele pega o extrato do NIT dele, ali vem dizendo que tem risco. Isso, então aí fica a dica para quem é funcionário, né? Então sempre pegue o seu NIT até para confirmar, né, se o seu risco está correto, se você não vai ter que pleitear isso depois na justiça, né? Porque, né, é importante para fins de previdência, para fins de salário. Veja como o mundo, né, é muito grande do direito. A pessoa só trabalha na área trabalhista, ela vai ter que ter noções de segurança do trabalho, noções de previdência. Às vezes a pessoa só trabalha com segurança do trabalho, mas vai ter noções trabalhistas. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né, sobre a interdisciplinariedade, né? Então você tem que saber de tudo um pouco. E olha que tem outro mundo por aí, né? Fala, Ingrid. É segurança do trabalho, Ingrid? O trabalhador tem direito E aí? Então vai dar aula pra gente, pô. Vamos marcar uma live aqui para você dar um pouquinho de uma aula. Isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que é uma área que vai crescer, né? Porque teoricamente as empresas têm que cumprir, não sei, né? Com essa discussão aí, com essa precarização do trabalho, você pode entender que não. O trabalhador tem direito ao PPP, né? O perfil profissiográfico, né? Profissiográfico profissional, ao contrário. Neste documento constam os riscos que ele está exposto e este documento tem validade para a INSS para liberar ou não sua previdência especial. Exatamente. Antigamente era de outra forma e hoje, como muito bem informado pela Ingrid, né, o risco que o funcionário está exposto vai ser traduzido no PPP. Muitas vezes, se você tiver algum caso aí, Ingrid ou Ana, pode falar. É bem interessante isso também. A empresa ela esconde o risco, né? Para não pagar o adicional, para não aumentar a sua contribuição. E aí o funcionário tem que ir na justiça pleitear o reconhecimento do risco, o pagamento adicional, a emissão de um novo PPP. Tem que tomar muito cuidado que tem advogado que erra, esquece de pedir isso. Então você tem o reconhecimento do vínculo, mas você não tem o PPP, então você consegue receber eventualmente o adicional, né, de periculosidade. Mas depois você não consegue se aposentar porque você não tem um PPP, aí você vai ter que brigar com a INSS porque ele né, para provar para ele que a sentença reconheceu o risco, mas só que não tinha o PPP. E se o advogado tivesse pedido na petição inicial a emissão de um novo PPP, já tinha resolvido esse problema. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que a gente está falando. O nível aqui está hard hoje, hardíssimo. Mas tá a empresa, ela sempre omite. Ela omite na informação do CEFI. Sim. E aí depois o funcionário fica com esse prejuízo, né? Exatamente. Porque se o funcionário que trabalha com risco, ele todo mês, ele puxar o extrato do NIT dele, ele vai ver o que está sendo recolhido, se é certo ou errado. Ali, aonde ele começa a brigar. Isso aí. É claro que o objetivo sempre não é fazer você brigar, mas o objetivo é fazer você saber dos seus direitos e se for necessário, brigar, né? Tem como conseguir o PPP mesmo se a empresa tenha decretado falência? Sim. Normalmente, quando a empresa tem a falência decretada, existe uma pessoa que é um administrador judicial que fica responsável pelo espólio da empresa. E aí, normalmente, quem acaba fazendo esse PPP é esse administrador judicial. Agora, é mais difícil quando a empresa não decretou falência, quando a empresa sumiu do mapa, simplesmente fechou as portas, né, e você não consegue localizar ninguém. Porque muita vezes a gente fala de
né, a gente fala de falência, mas a gente está falando de... Não é a falência tecnicamente dita. Não é a falência que a empresa foi para o judiciário ou alguém foi até o judiciário e requereu a falência. Então não tem ninguém com esse controle. Me fala aí, Ingrid, acho que o sindicato também pode, né, fazer a concessão desse PPP, né, da categoria. Né? Como é que você fala? O sindicato também. O que acontece? Isso. Alguns anos era mais fácil acesso a esse documento e aos documentos de PPRA e PCMSO que a gente tinha que registrar no Ministério do Trabalho. Com as mudanças das leis trabalhistas, hoje já isso não é obrigatório. Então, você pode fazer um documento, deixar ele lá guardado, depois fazer a alteração dele. Então, antes você tinha um histórico disso lá, né? Você tinha algo registrado. Hoje está muito mais difícil. Vai ser ruim, né? Porque se a empresa fechar, o cara sumir, jogar tudo fora, como é que o empregado depois vai resgatar o PPP? Ainda mais empresas pequenas que não têm SESMIT local, geralmente terceiriza essa atividade, você ainda tem que ir lá atrás daquela empresa terceirizada procurar os documentos que ficaram para lá. E certamente eles vão descartar, né? Se a intenção da empresa é sumir. Mas, geralmente, quando se tem uma empresa com SESMIT local, ali já é mais fácil de você ter acesso aos documentos. Deixa eu tirar uma dúvida, talvez você saiba informar. O médico de segurança do trabalho, o responsável, né, pela segurança do trabalho da empresa, é ele que tem a obrigação de guarda dos documentos? E por quanto tempo? O PCMSO, que é da responsabilidade da equipe de saúde, assinado pelo médico do trabalho, mas geralmente é feito pelo outro corpo, pelo corpo mais técnico. Geralmente o engenheiro e o médico do trabalho, que são quem assina, eles não fazem efetivamente as medições e o corpo do documento. Mas, sim, fica na empresa, tá? Os documentos, eles ficam guardados na empresa. Aí uma empresa pequena que fechou e o cara morreu, sumiu, foi embora, já era. Aí já era. Por que tem que ficar na empresa? Porque tem fiscalização. Pelo menos tinha, professor, fiscalização. Então, você tinha que estar ali com o documento para ser avaliado, além de possíveis auditorias que toda empresa grande tem. Você está sabendo que o Ministério do Trabalho está fazendo fiscalização online? Eu recebi do cliente um e-mail, né? Não sei se a Ana viu. E-mail informando que era um auditor do Ministério do Trabalho, né? E que estava fiscalizando a empresa, queria saber quantas obras a empresa estava fazendo e fez algumas perguntas lá. E eles estão fazendo isso agora, fiscalização online. Nossa, complicado. Daqui a pouco você vai receber uma aqui. É isso, professor. Obrigado, Ingrid. E, professor Ingrid, quem souber responder. E a respeito de serviço público, por exemplo, os empregados do Ministério da Saúde, servidores do Ministério da Saúde, para eles conseguirem um PPP, eu sei que é lá no centro da cidade, mas é difícil assim, eles não são obrigados a dar também, que eles podem alegar que só vão dar por meio de ação judicial. Servidor público aí? Isso, Ministério da Saúde. Isso, que é da entrada de um processo de insalubridade, mas que precisa do PPP. Pô, juro pra você que eu não sei nada de serviço público. Não sei nem quem que é responsável por fazer isso. Não sei te informar. Eu atuei só na área privada mesmo. Eu também só fui na área privada. Parentes de servidores públicos, eu não ouço nem eles falarem sobre área de segurança pública. Realmente eu não sei te informar. Desculpa, Kelly, eu vou ficar devendo, mas vamos pesquisar e depois você conta pra gente. Não tem problema não. Tá bom, vou dar uma pesquisada aqui. Aí eu falo pra vocês. Obrigada. Tá vendo? Como é que ninguém sabe tudo, cara? E a gente tá aqui numa área que o pessoal trabalha, uma área que eu conheço um pouquinho. É muito legal. Fala aí, Anderson. Me tira uma dúvida. Sendo exposto a algum produto insalubre, a empresa pode deixar de pagar a insalubridade? Não só pode, como muitas fazem. Disponibilizando EPI, ou os EPIs não tiram o direito de receber a insalubridade? Existe um critério legal, talvez a Ingrid saiba explicar melhor, né? Se você afasta ou não o direito. Sabe informar isso, Ingrid?
Eu entendo. O EPI, ele não afasta o direito de insalubridade. O direito de insalubridade só vai ser afastado se for extinto o risco. E o EPI ele vai fazer amenizar. Né? O empregador ele vai usar o EPC, depois ele vai usar o EPI, é assim que a gente aprende, né, como regra. Sim. E aí, não extinto o risco, entra o adicional de insalubridade, mas o fato do empregador te dar o EPI não significa que você não tenha mais direito de insalubridade. Você sabe dar algum exemplo que o EPI extingue totalmente o risco? E, portanto, a pessoa não teria direito? Não sei, também estou pensando aqui. Não sei se existe. Não sei te dar esse exemplo, porque sempre que eu atuava, era feito dessa forma. Por quê? O exemplo do ruído, né, que é um exemplo básico. A NR, ela dá limites do ruído, ele tem que ser 85 decibéis. Facilmente máquinas no local de trabalho excedem esse limite. Sim. E se o empregador deixar o trabalhador ali sem utilizar nenhum EPI, ele vai ficar surdo a longo prazo. Então, ele disponibiliza o EPI para diminuir o dano do funcionário, mas ele continua tendo direito à insalubridade porque o dano vai permanecer ali. É inerente ao local de trabalho. Entendeu? Ficou assim, mais claro de entender? Ele não consegue exatamente... Ele pode enclausurar uma máquina, e aí, se ele enclausurar uma máquina e realmente diminuir o risco de ruído, esse limite de 85 diminuir e ficar uma quantidade aceitável, aí sim, aí você deixa de ter o direito de insalubridade, porque você não está mais exposto ao risco. Mas ainda que ele tenha uma máquina e ele faz o enclausuramento, depois, e ele ainda assim permanece acima de 85 decibéis, você tem direito à insalubridade e tem que usar o EPI. Obrigado, Ingrid. Não sei se a gente respondeu a pergunta do... não sei se do Anderson. Claro. Mas, basicamente, não. O EPI não tira o teu direito de insalubridade, porque vai ter todos esses fatores que vão ter que ser medidos no local e dificilmente, em empresas assim, né, grandes, com maquinário, dificilmente se extingue o risco totalmente. Obrigado, Ingrid. Eu também não conheço nenhum caso que extingua o risco, não. Respondeu, era justamente sobre o ruído. Aí, só mandar a conta para fazer o depósito da consulta. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. É um maior prazer em transmitir aqui o pouco que eu sei para vocês. E fico muito feliz que cada aula a gente aprende. Eu fico um pouco triste com essas aulas online, porque elas são pouco participativas, né? Assim, essa interação que está acontecendo hoje não é a regra. Acredito que não seja com outros professores também. A gente aprende, assim, todo mundo sabe alguma coisa. Um sabe mais da área que trabalha, colega do RH, colega da área de segurança do trabalho. É óbvio que a matéria sugere mais alguns assuntos. Então, se tem alguém que é policial militar aí, né, não vai poder contribuir muito com essa nossa discussão e vai me ensinar pouco. Mas, assim, eu aprendo tanto quanto vocês, tá bom? Isso, perfeito, parabéns. Eu acho uma área maravilhosa, né? Porque protege nós, trabalhadores. Deveria ser mais valorizado, tá? Pessoal, vamos fechar, só falar comissões, que ficou faltando, né? Então, a comissão também é uma contraprestação, né? Que o trabalho recebe como remuneração. É uma remuneração variável, né? Essa é a característica da comissão. Constitui uma modalidade de contraprestação variável, condicionado ao serviço realizado ou à produção alcançada. Então, eu tenho comissão por peça, tenho comissão por quantidade, né? Tenho comissão. Aí a empresa vai instituir como é que ela vai pagar a comissão. Se você alcançar a meta tal, eu vou te dar uma comissão tal. Alcançando a meta, às vezes pode ser gradual a comissão. Não tem problema, ok? Existe, como eu já disse, o comissionado puro, que é aquele que só recebe a comissão, é possível, desde que eu garanta a esse comissionado o valor, né, inferior ao mínimo legal. Lembrando que o mínimo legal pode ser o piso nacional ou pode ser o piso da categoria, né, conforme o caso. Tá? A comissão está no 466 da CLT. Abre aí sua CLT. 466. 466. Vou colocar aí para você.
pagamento de comissões e percentagens só é exigido depois da última transação que se referem. Não é bem, né, uma definição, mas tem alguma regra aqui sobre definição para a gente. Nas transações realizadas por prestação sucessiva, é exigível o pagamento das percentais e comissões que lhe dizem respeito ao proporcional. Então, você tem uma venda, né, vários pagamentos, você vai receber percentualmente. Isso que a lei fala, muito significativo. Tem umas súmulas também, você sabe que eu destaco bastante as súmulas, que a gente tem muitas súmulas na Justiça do Trabalho, que tem que ser observadas, né? Então, comissão e hora extra. Como é que eu faço? Tá, o funcionário recebe por comissão, mas fez hora extra. E aí? Como é que ele vai receber a comissão dele? Então, você trabalha por comissão, em loja, 2% da sua venda, e só que nesse mês você fez 10 horas extras. Olha o que diz a súmula 370. O empregado sujeito a controle de horário, que é o caso do funcionário, do cara que trabalha na loja, que trabalha, né, 8 horas por dia e fez 10 horas extras, tem direito adicional mínimo de 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhado. Então, o meu salário é 2% ao mês, né, 2% de venda, né, de comissão. Esse mês eu ganhei R$2.000, eu vou dividir isso pelas minhas horas, né, normais, 220 horas, conforme o caso, né, depende do que foi contratado, e vou multiplicar isso pela quantidade de horas extras. Ana, se eu esquecer alguma coisa, você me fala, que você faz isso todos os dias, né? Certo? Que mais? Mais nada, pessoal. Assim, nosso programa acabou. Era só até aqui remuneração e salário. Eu realmente espero de coração que você tenha aprendido bastante nesse semestre. Espero que tenha gostado do direito do trabalho, né? Para quem é do direito, não acabou. Você vai estudar mais direito do trabalho, vai entrar em outros assuntos. Tem trabalho 2. E ainda tem processo do trabalho, né? Vai falar de reclamação trabalhista, recurso de revista, né? Entre outras coisas. Então, para quem é do direito, ainda vai começar, né, a sua seara, ainda está começando no mundo do direito do trabalho. Para quem não é, né, espero que tenha trazido bastante informação e se aprofunde, né? Não é porque você não está na grade da sua faculdade que você não vai poder estudar. Tá? Isso é uma outra vantagem, tem muito material aí disponível, tem muito livro, e tem a gente aí à disposição para ajudar você no que for possível, e tentar aí tirar uma dúvida, se a gente souber, né? Não vai fazer dúvida difícil igual a Kelly. Tô brincando, Kelly. Professor, pode tirar uma dúvida? Claro. Rapidinho. O meu esposo é sobre adicional, né? Ele